Vamos falar sobre a gestão de processos. Então, vem comigo. Já vimos que a gestão de processos é um conjunto de técnicas que buscam reestruturar os processos de forma a eliminar aqueles processos que geram custos para o cliente e agregar aqueles processos que geram valor para o cliente, né? Tá certo? Muito bem. Tá aqui, ó, para você, né? Eu fiz aqui, coloquei a definiçãozinha, né? Isto é a chamada gestão de processos. Agora, para se realizar a chamada gestão de processos, primeira coisa que eu preciso fazer na empresa, como administrador, é mapear os processos. E o que é mapear os processos? Mapear eu posso resumir em duas palavras: identificar e registrar. Identificar ou registrar. Bom, hoje em dia para os jovens é mais difícil entender isso, porque tem o Waze, Google Maps, tudo bem. Mas no meu tempo aí de mocinho, era tudo na base do papel mesmo, né? Ou do guia, né? O famoso guia, né? Do guia quatro rodas e tudo mais, os guias, né? Das ruas, guia São Paulo, guia Brasil. Então, o que era mapear? Mapear primeiro, vou fazer o caminho para você chegar na minha casa, né, no papelzinho. Aí pegava lá um papel, eu tinha que identificar as ruas que você ia ter que passar. E depois eu ia desenhar. Desenhar é registrar. Então, mapear nada mais é do que identificar e registrar. Gestão de competências. Mapear e registrar as competências. Gestão de recursos humanos. Mapear e registrar os recursos humanos. Gestão de processos. Você vai mapear, ou seja, vai identificar os processos que estão ocorrendo dentro da organização e vai registrar esses processos. Né? Uma das ferramentas que ajudam muito neste registro e depois permite facilitar a análise dos processos é uma ferramenta chamada de fluxograma, que já caiu em prova. Né? Caiu em prova de FGV, Fundação Getúlio Vargas, caiu em prova de Fundação Carlos Chagas, caiu em prova de CESP, no FGV eu lembro uma questão muito boa. Não é? Então, fluxograma, ou né, quando eu falo para você representação, é diagrama. Quando é representação dos órgãos, organograma. Representação, fluxograma, representação dos fluxos. Representação dos processos. Vem comigo aqui, né? Tá certo? Então, muito bem. Tem a definição, já sabe o que é processo, né? Conjunto de entradas que geram valor, agora estou na qualidade total, que geram produto ou serviço de valor para o cliente, não é? Depois eu falo sobre isso, não é? Muito bem, não é? Agora, o mapeamento é o quê? Tá a definiçãozinha aí para você anotar. É a identificação e a representação das etapas críticas que compõem os processos organizacionais. Marco, o que são as etapas críticas? São etapas que envolvem custos, não é? Se tem processos, tem custos. E se tem esses custos, são etapas críticas, tem que ser representadas, porque na reestruturação eu vou verificar o que é que vai salvar e o que é que vai ser eliminado, né? E aqui é a ferramenta clássica do fluxograma, né, que é utilizada, não é, na análise dos processos. Essa ferramenta era uma ferramenta muito utilizada no Brasil, não é, numa área chamada OIM, Organização e Métodos, não é? E até os anos, até 1990, eu lembro, né? Eu nunca esqueço, eu era jovenzinho, estava estudando ainda, né? Começando a estudar na faculdade, todo jornal que você abria lá procurando emprego e tal, tava lá os melhores salários, especialista em OM, organização e métodos, né? Tá certo? É uma área que desapareceu, mas muitos especialistas fizeram o quê? Curso de qualidade total e migraram para qualidade total, é óbvio, né? Tá certo que era a grande novidade, a grande oportunidade no mercado, né? E então é uma ferramenta muito antiga, né, o fluxograma, mas que foi muito bem adaptada à qualidade total, porque ela trata de processos, né? Então está aí a gestão de processos. A gestão de processos, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei. Né? Eu estou olhando os slides aqui, deixa eu colocar para você ver o que eu estou vendo, né? Porque parece meio injusto. Né? O professor está olhando, não estou vendo o que ele está vendo. Está aqui, né? Mas a gestão de processos, depois eu vou colocar isso no slide para você. Né? Ela também envolve um PDCA. Professor? Só que ao invés de ser plano do Check Connect, eu vou ter primeiro mapeamento dos processos, aí segundo, aí vem depois o planejamento, que é o planejamento da reestruturação dos processos, vem a reestruturação dos processos, né, propriamente dita, vem o check, a avaliação dessa reestruturação e ACT, a ação de melhoria dos processos, né? Porque veja, a partir da hora que eu implantei na minha empresa na gestão de processos,
eu sempre vou estar aprimorando esses processos, eu não vou me acomodar. Não é por quê? Porque a qualidade total não permite a acomodação de maneira alguma, né? Ela é Kaizen, ela é melhoria contínua, né? Tá certo? Muito bem, muito bem. Então está aí a chamada gestão de processos, como eu havia falado para você, né? Essa gestão de processos gerou uma revolução intensa na indústria japonesa. Eu já comentei até aqui, perdão, eu já comentei até aqui, não é que os produtos japoneses foram muito hostilizados no mercado norte-americano, né? Olha, eu lembro de um desenho animado, não é? Que era de um personagem famoso que eu gosto muito, não é? Falando mal dos produtos japoneses, né? Tá certo? Isso era muito comum, né? Dentro do mercado americano, não é? E o americano, de certa forma, ele rejeitava o produto japonês até que veio o momento, né, e a indústria japonesa continuou implementando a qualidade total, a gestão de processo do Taishi Ono, a partir da gestão de processo desenvolveu o chamado Just in Time. O que é o Just in Time, ou JIT, né? Just, J-U-S-T, não é? Time, né? E-O-I-N, né? In time, né? Just in time. É um sistema de gestão de processos que você busca reduzir ao máximo os tempos de suprimento, de ressuprimento, não é? E a quantidade de material armazenado. Por quê? Não é? Quanto mais materiais armazenados, eu tenho mais custos, né? Mais riscos, riscos de obsolescência, de material inutilizado, de quebra, não é? Tá certo? E quanto mais tempo eu tenho para ressuprir, né, maior é o risco de desabastecimento. Então, o Taishi Ono, com a gestão de processos, ele foi reduzindo os tempos de ressuprimento de forma que toda a cadeia produtiva de empresas funcionava como uma grande esteira rolante, né? Ou seja, os materiais começaram a bater o ponto do pedido aqui, a diminuir, né? Tá certo? E aqui já saiu o pedido e a empresa já mandava, de trás da cadeia já mandava o fornecimento dos materiais e assim por diante, né? Tá certo? Fazendo com que as empresas funcionem como uma grande cadeia de suprimentos no mundo inteiro, né? Os conceitos que se estuda lá em logística, gestão de materiais, de sistemas logísticos modernos, just in time, Kanban, né? Supply Chain Management, todos eles têm origem na gestão de processos. Professor, eu vou prestar um concurso público, tem gestão de materiais. Essa matéria que eu estou estudando ajuda, porque em matéria de gestão de materiais eu já vi cair, não é? Lá já caiu bastante PDCA, não é? Tá certo? Just in Time, que eu acabei de comentar aqui, embora não dei, né, um delineamento, né? Te expliquei, né? Busca permanente de redução de tempos de ressuprimento e de estoques, né? Questão CESP-NB. É correto falar que o Just in Time é estoque zero? Errado. Porque mesmo uma empresa que tem um Just in Time, vamos dizer assim, perfeito, magnífico, no estado da arte, não é? Ela não consegue ter estoque zero. Ela sempre vai ter algum estoque porque ela precisa abastecer a linha de produção rapidamente. Ou ela precisa atender o cliente. Imagina, eu chego lá e não tenho produto, eu volto para trás, não é isso? Né? Então, algum estoque ela vai ter. Mas mas a minha empresa ela utiliza o conceito de estoque zero. Ela utiliza para o funcionário entender, não é uma linguagem adotada para os funcionários entender que eles têm que reduzir os estoques, né? Trabalhar de forma que ele tenha um estoque suficiente para atender as necessidades da empresa, que eles sejam maior precisão. Mas na prática não existe estoque zero, pelo menos eu desconheço, né? Tá certo? Muito bem. Agora, vou dar uma paradinha aqui e eu volto já comentando um pouquinho mais da qualidade total, não é? E como é que isso vai virar a reengenharia e o downsizing.